intermediária para trás e os zagueiros do Flamengo dentro do campo ofensivo. Então, todos os jogadores, menos o Diego Alves, estavam no campo do Atlético Paranaense defensivo. E se não tem bom treinamento, não tem bom entendimento, você não consegue encontrar espaço, como tanta gente ali num setor pequeno. E esses jogadores são técnicos, qualidade, movimentação, se conhece. O Gabigol, quando inicia o contra-ataque, tem 3 contra 2. Tem 3 do Atlético Paranaense contra 2. O toque que ele dá de primeira, faz a superioridade numérica do Flamengo ficar contra a defesa, porque no toque dele ele tirou 2 zagueiros. Virou ele, o Andrés Pereira e o Arrascaeta contra 1-2. Então, é a inteligência, a movimentação, o antever a jogada. O Gabigol não tem feito os gols, ou está aí há 4, 5 jogos, mas essa movimentação, a participação dele, a técnica, né, para servir os companheiros, tem contribuído bastante. Esse resultado, ele é mais importante pela pontuação, que não deixa o Atlético abrir mais vantagem, ou quando o time joga assim de novo, com a torcida, empolga ainda mais o torcedor, pensando que ainda existem outras 2 competições a serem jogadas, Marcos? Eu acho que é o seguinte, eu acho que primeira coisa, o time tem que pensar nele mesmo. Tá. Ainda mais o Flamengo, que está para disputar 2 finais. Tem uma semifinal contra o próprio Atlético Paranaense e já tem uma final contra o Palmeiras. Porque o rubro-negro hoje pensou assim, desse a gente já passou. Dá essa sensação, mas era um time bem mexido, né, do Atlético Paranaense. Então, a primeira coisa não é, a gente não pode deixar o Atlético escapar. Não, a gente tem que continuar mantendo acesa essa chama nossa de jogar bem, de continuar fazendo gol. Então, acho que o primeiro ponto para mim é esse. Se der para encostar na liderança, tal, isso é uma coisa que, se sair, seria uma coisa natural. Mas, para mim, o jogador do Flamengo não tem que ficar pensando isso. E não está pensando isso. O jogador do Flamengo está se divertindo em campo. Porque a forma que o Flamengo encontra espaço para jogar, como tem prazer em jogar, para mim, isso é meio que uma retroalimentação. Vamos continuar jogando bem, que a gente fica feliz assim. Só existe um problema nessa história toda aí. Qual que é o problema? É o calendário do futebol brasileiro. Isso deixou os dirigentes do Flamengo, ou deixa os dirigentes do Flamengo revoltados. E o Landim falou sobre isso, tá? Vocês vão ver aqui no Sport Center, no nosso próximo... O Sport Center está de volta. Se você não assistiu aos gols do Flamengo, ligou a TV agora, então se liga aí, tá? Porque o Flamengo venceu o Atlético Paranaense por 3-0. Os 3 gols no primeiro tempo. A gente está vendo aí o Everton Ribeiro abrindo o placar de novo, hein? O Andreas Pereira mandou uma bala aí na trave. Pois é, e o Everton Ribeiro dessa vez aproveitou. Foi assim, então, o primeiro gol lá no Maracanã, na vitória por 1-0. O Flamengo tem 11 pontos de desvantagem para o líder Atlético, que ontem venceu a sua partida, também contra o Internacional. Jogo duro pro Atlético, hein? Mas o Atlético conseguiu vencer o Inter. E aí o segundo gol do Flamengo, ó. O Gabigol cruzando, mais uma assistência dele para o Bruno Henrique de cabeça fazer. O Flamengo agora tem 2 jogos fora de casa, tá, pessoal? Joga contra Red Bull Bragantino e contra Fortaleza. Então, 2 adversários que também estão bem aí no campeonato, lá na parte de cima da classificação. Ainda no primeiro tempo, ó, o Atlético Paranaense esboçava uma reação, mas não resistiu a este ataque ou contra-ataque fulminante do Flamengo, com Gabigol para Arrascaeta, para Andreas Pereira marcar 3-0, então, a vitória do Flamengo. Agora é o seguinte, né? Essa questão toda aí de calendário é algo que preocupa os rubro-negros. Inicialmente, a CBF havia confirmado que os jogos do Flamengo seriam adiados por conta da convocação de seus jogadores para a seleção brasileira, mas ela voltou em sua decisão e decidiu que os jogos não serão mais adiados, depois de um pedido aí de alguns jogadores. Mas essa história não agradou os dirigentes rubro-negros, que antes da entrevista do Renato Portaluppi, reuniram a imprensa e falaram sobre o caso. Olha só. Se fala tanto de isonomia, se fala tanto de equilíbrio da competição, de valorização das competições nacionais. É realmente, vamos dizer assim, inaceitável numa condição como a que nós estamos tendo hoje no Brasil, né? Com um calendário apertado, a gente se dá ao luxo de poder não parar o campeonato, né? E durante esse período, sabendo que a gente vai ter datas comprimidas também no próximo ano.
É mais problemático ainda quando a gente sabe que o Flamengo tem se envolvido, vamos dizer assim, em algumas lutas importantes ao longo desses anos, né? Pela melhoria do futebol brasileiro, defendendo posições fortes. E fica parecendo que isso, na verdade, pode ser uma retaliação contra o clube, né? Não da CBF com a qual a gente tem conversado no dia a dia, mas de uma outra CBF que a gente não consegue enxergar, né? E que parece que atua de fora e com muita força, no sentido de atuar contra todos aqueles que procuram elevar a voz para tentar melhorar o futebol brasileiro. Bom, tá aí então, Landim, tá certo em reclamar? Tem que reclamar. O Flamengo vai... A questão maior aí, né, Bruno, é que tem um calendário. Não era para ter vazado a informação de que existia a possibilidade de esticar o campeonato porque os times vão ser prejudicados, tal. Vazou a informação e depois cortou a informação. Cortou a possibilidade de estender o campeonato. Isso soa estranho. Uhum. Porque, sim, o Flamengo já tem jogos para trás e vai ter que pagar os jogos um atrás do outro. Você vai se lembrar, no final da temporada passada, um dos dirigentes da CBF, quando perguntado sobre a sequência de jogos do Palmeiras, falou: quem mandou chegar lá na frente ganhando tudo? Cara, quem chega lá na frente ganhando tudo não pode ser penalizado. Ele tem que ser parabenizado, né? Não estou falando para ser beneficiado, não, mas tem que ser parabenizado. E fica parecendo uma coisa de perseguição infantil. E tem só um ponto. Não é que só a informação foi vazada, foi anunciado. Foi na coletiva, né? Na coletiva. Foi anunciado. Os jogadores que tiveram os times que tiveram seus jogadores convocados. Flamengo, Internacional, Palmeiras e Galo terão jogos adiados. Aí dá para parecer mesmo que parece que tem duas CBFs, como disse o Landim. Mas a impressão que eu tenho, pode ser que eu esteja errado, né? É que após a decisão do Flamengo de não participar daquela reunião sobre a volta do público, quando ele alega, ele solta uma nota e fala que ele está se baseando na nota